Fala rapaziada que assiste este canal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de uma moeda que muita gente deu como morta, né? E que na minha visão tá montando aí uma das teses mais interessantes do mercado, que é a Solana, né? Ela já chegou ali perto dos $260 e hoje está na casa dos $76, ou seja, estamos falando aí de uma queda de aproximadamente de 74% do topo histórico, que foi perto dos $293, né? E aí a galera que comprou lá em cima tá desesperada. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que eu tô vendo acontecendo por trás da Solana não é exatamente o que a galera tá vendo no gráfico, né? E é justamente isso que eu quero mostrar para você hoje. Deixa eu contextualizar para quem não acompanha Solana de perto. Solana já foi aí uma das grandes protagonistas desse mercado, né? Chegou a bater aí praticamente aí $300, né? Chamou a atenção de investidores do varejo, desenvolvedores e cada vez mais de grandes instituições, né? Só que depois veio uma pancada muito forte no preço. E quando a moeda cai 70% a 80%, acontece uma coisa natural, né? Muita gente simplesmente para de acompanhar o ativo. Só que aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Preço e fundamento não são exatamente a mesma coisa, né? Uma moeda pode cair aí 70% porque a tese piorou, mas ela também pode cair 80% enquanto a infraestrutura ali, o desenvolvimento e o interesse institucional continua avançando. Então, é justamente essa contradição que me chamou a atenção na Solana. Por enquanto, o gráfico mostra uma moeda completamente destruída em relação ao topo. Existem coisas acontecendo por trás que podem mudar completamente essa história se começar a ganhar força. E aqui é onde começa a ficar interessante, porque existem 3 catalisadores que eu acho que você deveria acompanhar antes de simplesmente olhar para o gráfico, né, e falar que a Solana acabou. Primeiro é o dinheiro institucional. Solana deixou de ser apenas uma aposta de investidores, né, aí do varejo. A gente está vendo cada vez mais interesse institucional em produtos e veículos de investimento relacionada ao ativo. E é isso, muito importante, por um motivo muito simples, né? Quando aí grandes instituições começam a olhar para determinado ativo, a conversa deixa de ser apenas essa moeda vai subir amanhã, né? E começa a ser qual pode ser o papel desse ativo nos próximos anos. Então, eu acho que essa mudança de perspectiva é muito importante. Inclusive, hoje a gente já consegue encontrar aí sinais concretos desse interesse. Existe produtos de investimentos ligados à Solana e o mercado institucional continua acompanhando o ativo, né? Em uma atualização recente, por exemplo, a GSR aumentou a exposição de Solana em seu modelo para 43,6%, enquanto reduzia a participação de Bitcoin para 16,9%. Agora, isso significa que uma instituição comprar Sol garante a valorização do ativo? Não garante, mas mostra que a tese institucional não desapareceu só porque o preço caiu. Segundo, o FireDancer. Você provavelmente já ouviu falar desse nome. Para quem não conhece, FireDancer é um novo cliente validador desenvolvido pela Jump Trade. E por que isso importa? Porque uma das críticas históricas à Solana sempre foi justamente a questão da estabilidade, né? Da descentralização e da capacidade da rede continuar funcionando com alta demanda. Firedance representa uma tentativa de melhorar justamente essa infraestrutura, aumentando a capacidade, aumentando a resiliência da rede. E o desenvolvimento não ficou só na promessa. Dados recentes apontam progresso no rolo do Firedance, com centenas de validadores já participando. A Solana já é conhecida por ser rápida e barata, né? Então, imagine você pegar uma rede que já tem essa característica e continuar melhorando a infraestrutura por trás dela.
É isso que torna o FireDance interessante. Mas tem uma coisa importante, não é só porque existe uma atualização tecnológica que o preço obrigatoriamente vai subir. O mercado precisa reconhecer essa melhoria, os usuários precisam continuar utilizando a rede, usando a rede, e os desenvolvedores precisam continuar construindo, né, dentro do ativo. E o ecossistema precisa transformar essa infraestrutura em demanda real. E aí chegamos ao terceiro ponto, a adoção. Solana continua tentando ocupar um espaço importante entre DeFi, stablecoins, pagamentos, aplicações descentralizadas e outros casos de uso dentro do mercado cripto. A atividade do ecossistema é justamente uma das principais razões pelas quais a tese da Solana continua sendo discutida em 2026. E é aqui que eu acho que existe um paradoxo muito interessante. O preço caiu muito, mas a rede não simplesmente desapareceu. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de observar em cripto. Porque quando o preço está subindo, todo mundo começa a falar de fundamento, todo mundo vira especialista, todo mundo encontra uma justificativa, né, para explicar por que a moeda vai subir ainda mais. Mas quando o preço cai 60%, 70%, até 80% de repente, ninguém quer mais falar desse projeto. E às vezes é justamente nesse momento que você precisa separar duas coisas. O que simplesmente é hype, que acabou, né? E o que é infraestrutura que continua sendo construída. Agora, isso significa que só necessariamente vai para os 260 ou 293 dólares? Não. E eu quero deixar isso muito claro. Agora, calma, porque é aqui que eu quero colocar o contraponto. Uma queda de 70% não significa automaticamente que alguma coisa está barata, né? Isso é uma das maiores armadilhas do mercado cripto. Caiu de 260 para 76. Então está barato? Não necessariamente, né? Um ativo pode cair 70% e cair mais 70%. A Solana tem concorrência. A Ethereum continua sendo uma força gigantesca. Outras redes estão tentando conquistar desenvolvedores e usuários. Existe risco regulatório, existe risco tecnológico e existe também o risco de o mercado simplesmente não dar a Solana a valorização que os investidores estão esperando. E tem uma coisa que eu considero ainda mais importante. Um bom fundamento não impede que o preço continue caindo. Então eu não estou aqui para falar comprar Solana porque vai subir, muito pelo contrário. Eu quero que você entenda a tese e principalmente entenda onde ela pode estar errada. Então beleza, Paulo. Se você estivesse olhando para Solana, o que você acompanharia? Eu olharia para três coisas. Primeiro, o desenvolvimento da rede, principalmente aquilo que pode melhorar o desempenho, a estabilidade, a capacidade de processamento. O FireDance é uma dessas coisas que eu quero acompanhar de perto. Segundo, dinheiro institucional. Não basta aparecer uma manchete dizendo que alguma instituição está interessada. Eu quero ver se esse interesse realmente se transforma em produtos, capital e exposição ali ao longo prazo, né? E terceiro, adoção real, porque no final das contas, uma blockchain precisa de usuários, desenvolvedores, aplicações e atividade econômica. Não adianta ter uma narrativa maravilhosa se ninguém estiver usando a rede. E eu acho que essa é a diferença entre acompanhar um ativo simplesmente porque ele caiu e acompanhar uma tese de investimentos. Você não está tentando adivinhar o fundo. Você está tentando entender se existe uma assimetria interessante entre o que o mercado está precificando hoje e o que aquele projeto pode representar no futuro. Agora, se a tese funcionar, obviamente existe potencial de valorização, né? Mas se a tese começar a dar sinais de que não está funcionando, você também precisa ter coragem de mudar de opinião, né? Então isso é muito importante em cripto. Não case com uma moeda. Não importa se é Bitcoin, se é Ethereum, se é Solana ou qualquer outro ativo. Você pode gostar do projeto e ainda assim reconhecer quando o mercado está mostrando que você está errado, né? E é justamente por isso que eu não gosto dessa ideia de essa moeda com certeza vai fazer 10x. Ninguém sabe disso,
né? E o que a gente pode fazer é análise de dados, acompanhar os catalisadores e tentar montar uma tese com relação de risco e retorno que faça sentido. Então, rapaziada, resumindo tudo, não estou dizendo que a Solana vai voltar para o topo, muito menos que ela vai fazer 5x, 10x daqui para frente, né? O que eu estou dizendo é que existe uma diferença entre moeda e simplesmente ter caído de preço e uma tese de ter deixado de existir. E hoje a Solana continua tendo desenvolvimento, continua atraindo atenção institucional, continua tentando resolver problemas importantes de infraestrutura, e é justamente isso que faz eu continuar olhando para ela. Agora, se você me perguntar, Paulo, você compraria Solana hoje? A resposta, eu não tomaria uma decisão simplesmente porque o preço caiu 70%. Primeiro eu olharia para a tese, para os catalisadores, para os riscos e para o que o mercado está precificando. Porque é muito difícil comprar depois que a moeda sobe e todo mundo começa a falar dela, né? O difícil é entender uma tese quando ainda existe uma dúvida, medo, né? E muita gente dizendo que acabou ali. E é exatamente esse tipo de oportunidade ou de armadilha, né, que eu quero compartilhar aqui no canal. Agora eu quero saber de você. Você ainda acredita na Solana? Ou acha que ela perdeu espaço definitivamente para as outras redes? Comenta aqui abaixo, porque quero saber o que vocês estão pensando sobre Solana nesse momento. Se você gosta desse tipo de análise sem promessa de dinheiro fácil e tentando entender o que realmente acontece por trás das narrativas, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like, porque isso ajuda muito o canal. Valeu, rapaziada, a gente se vê aí em um próximo vídeo. Valeu!